Olá, pessoal, tudo bem? Então, essa aula de hoje, nós iremos, essa aula de hoje nós iremos começar a falar um pouco sobre essa parte da biologia que nós conhecemos como a ecologia, tá? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Bem, primeiramente, é preciso que a gente conceitue, defina o que é ecologia. Ecologia ela é formada por dois termos gregos, oikos e logos, e que vão significar, respectivamente, casa e estudo. Portanto, a ecologia é a área da biologia que estuda e analisa as relações entre os seres vivos e o meio ambiente ao seu redor. Tá? É importante constar que esse termo ele foi usado pela primeira vez por um zoólogo alemão chamado Ernst Haeckel. E ele próprio definiu que esse conceito é o estudo científico das interações entre os organismos e o seu ambiente. Então, resumidamente, a ecologia é o estudo das relações entre os seres vivos e o meio ambiente. Na verdade, é o estudo da nossa casa. Nós estamos estudando aqui a ecologia, nós vamos estudar a casa que nós vivemos. E assim, literalmente, a casa que nós vivemos, seres vivos, é o nosso planeta Terra, tá? Por isso é que é muito importante nós termos uma noção, nós temos uma consciência de manter esse ambiente equilibrado, sustentável, para que a gente possa sobreviver dentro da nossa casa, que é o planeta Terra, que é o nosso planeta. Ok? Então a gente vai estudar alguns conceitos importantes dessa matéria interessantíssima que é a ecologia a partir de agora. Beleza? Então, conceito fechado, a ecologia, que é o estudo da casa, estuda as relações entre os seres vivos e o meio ambiente. Vamos lá. Beleza. Quando a gente fala em ecologia, primeira coisa, nós temos que ver quais são as classificações, os ramos e os objetos de estudo na ecologia. Começamos com a autoecologia. A autoecologia é o estudo voltado para um organismo ou espécie, analisando de forma clássica e experimental o comportamento e as características biológicas. Por exemplo, quando se estuda uma planta de uma região, esse estudo é feito dentro desse ramo da ecologia, chamado autoecologia. Temos a sinecologia, que é o estudo de grandes grupos de organismos e suas associações com outros, feito de forma mais filosófica e descritiva. Muitas vezes é dividida e subdividida. Exemplo, a ecologia aquática, que abrange a limnologia, que são os cursos de água não marinhos, e pode ser estudada enquanto ecologia animal ou vegetal. Portanto, a sinecologia ela faz esse estudo de grande grupo de organismos e suas associações com os outros organismos. Ok? Continuemos. A bioecologia, que é o estudo da dinâmica das populações, analisando como varia a riqueza das espécies, como e por que isso ocorre e outras situações. A ecologia humana, que estuda as relações entre os organismos e os diferentes grupos humanos. Também analisa as doenças, as epidemias, como é o caso, por exemplo, da pandemia do coronavírus, os problemas de saúde de uma população, e a qualidade ambiental. Então, a ecologia humana, esse ramo da ecologia, que ela vai se preocupar em estudar as relações entre os organismos e esses diferentes grupos de seres humanos. Ok? Bom, há alguns conceitos na ecologia, eles são fundamentais para que a gente tenha uma compreensão dessa matéria. Por exemplo, o primeiro conceito, que é o conceito de população. A população é a delimitação do conjunto de organismos de uma mesma espécie que vivem na mesma região e, portanto, tem mais chances de reproduzir entre si. Exemplo, as relações ecológicas que ocorrem em um cupizeiro. Cupizeiro que se trata de uma relação ecológica chamada de sociedade. Portanto, só os cupins que vivem nesse cupizeiro representam uma população, que é um grupo de organismos da mesma espécie. Tá. E aí temos também um outro conceito mais abrangente,
que é o conceito de comunidades. Comunidade já corresponde a um conjunto de populações que vivem em uma determinada área e compartilham de relações. Por exemplo, estudar as relações entre os cupinzeiros de um pasto. Lá nós temos os cupins, nós temos os animais que vivem nesse pasto, né? Nós temos os insetos, enfim. Nós temos um conjunto de indivíduos, as plantas, de indivíduos de várias espécies, de várias populações que vivem em um determinado ambiente, em uma determinada área. Outro conceito que se fala muito em ecologia, conceito de ecossistemas. Os ecossistemas, eles representam um conjunto de comunidades de uma determinada área em associação com os fatores abióticos, que são os elementos não vivos, como é o caso do solo, da água, né, do ar, etc. E esses elementos vivos. Tá? Então nós temos os estudos dos cupinzeiros do Cerrado brasileiro. Nós temos então um conjunto de comunidades de uma determinada área, quer dizer, seres vivos, que a gente chama de seres bióticos, fatores bióticos de vida, e os fatores abióticos, não vivos, que estão coexistindo num determinado ambiente, numa determinada área. Esse é o conceito de ecossistemas. Um outro conceito interessante, para finalizarmos essa parte, é o conceito de biosfera. A biosfera é o nível mais amplo e engloba todos os seres vivos do planeta, todos os ecossistemas que nós temos no nosso planeta Terra. Então a biosfera é o local na Terra onde há vida. Então todo local na Terra onde é possível existir vida, quer dizer, nas montanhas, no deserto, na Antártida, em qualquer que seja ambiente, nas profundezas dos oceanos, o conjunto de todos os ambientes onde existe vida, nós chamamos então de biosfera. Então você vê que nós partimos de um conceito menor, de um conceito que tem uma abrangência menor de população, e chegamos ao conceito mais abrangente, que é o conceito de biosfera. Vamos passar agora para o outro slide. Aí é uma figura representando esses conceitos básicos. Tá? Nós partimos de um organismo, aí nós temos representado um elefante, né, que é uma espécie de animal que vive aí nas savanas africanas, e nós temos uma árvore também, que certamente vive na savana africana. Então, o organismo representa uma espécie, um indivíduo, tá? Que tem uma característica semelhante, possuem características semelhantes, e que cruzam e produzem descendentes férteis. Esse é o conceito de organismo, é o conceito de espécie. Por aí, quando esses organismos eles se juntam, eles não ficam isolados, obviamente, nós temos o conceito de população. A gente viu atrás, população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vive numa determinada área. É o que você vê aí na figura, que é o caso aqui do elefante. Ó, o elefante, né, vários elefantes agora, constituindo uma população. Essa plantinha aqui, várias plantas da mesma espécie, constituída agora uma população. E daí a gente passa para um conceito mais abrangente, um conceito mais elevado, que é o conceito de comunidade. Então, quando os elefantes eles se reúnem com outras espécies, aqui nós temos também a zebra, e aí nós temos outras espécies de plantas, aí nós temos o conceito de comunidade, que é o conjunto de indivíduos, né, de várias espécies, de várias populações, que coexistem em uma determinada área geográfica. Daí nós chegamos depois ao conceito de ecossistema, né? O ecossistema são esses seres vivos que vivem nessa área, mais os fatores abióticos, seres não vivos, que vivem nesse ambiente, como a água, como a luz, como a temperatura, como a pressão, como o solo, enfim. Os seres vivos e não vivos existindo no mesmo ambiente geográfico, dá esse nome, então, desse conceito chamado ecossistema. E, por fim, gente, para finalizar esses conceitos básicos, como eu já tinha falado, temos o conceito de biosfera, que é o conjunto de todos os ecossistemas existentes na Terra. Realmente uma figura interessantíssima, que mostra aí uma ideia desses conceitos que devem ser absorvidos agora, inicialmente, quando a gente começa a estudar essa matéria que é ecologia. Bom, passamos aqui ao outro. Ainda sobre conceitos
importantes da ecologia, inclusive já até falamos desses conceitos, falamos em fatores bióticos e abióticos, né? Falei até anteriormente nesses dois conceitos. Aí só reforçando, fatores bióticos e abióticos. Fatores bióticos são os elementos vivos que compõem a biosfera, por exemplo, as plantas, as bactérias, os protozoários, enfim. Os fatores vivos são os seres vivos, enquanto que os fatores abióticos são os elementos sem vida que compõem a biosfera. Exemplo, os minerais, o sol, as rochas, a água, o vento, o clima, enfim, tudo aquilo que não representa ser vivo representa os fatores abióticos ou seres abióticos. Esses fatores, bióticos mais abióticos, é o que a gente chama de ecossistema, e o conjunto de todos os ecossistemas é o que nós chamamos de biosfera. Beleza, gente? Então vamos continuar aqui. E aí, nós temos aqui uma representação do que vinha a ser um ecossistema, né? O ecossistema, nessa figura representada pela parte biótica, animais, plantas, fungos, protozoários, algas, bactérias, vírus, etc. E a parte abiótica, representada aí por os elementos não vivos, água, solo, luz, temperatura, umidade, pressão, enfim. Esse aqui é o conceito de ecossistema. Eu acredito que a figura, quando você vê uma figura, fica mais fácil de absorver o conceito, beleza? Então vamos continuar aqui. Aí, vamos continuando falando sobre conceitos da ecologia. Temos dois conceitos também interessantes, tá? O conceito de habitat e nicho ecológico. Habitat, gente, o próprio nome está dizendo. Habitat é o local onde vive o indivíduo. É o local onde os indivíduos eles vivem. Daí o nome habitat. Tá? Por exemplo, o habitat do leão é a savana africana. Da jiboia, que é uma cobra, pode ser uma floresta. Ok? Então, cada indivíduo tem o seu habitat natural. Tá? Tem o seu local de ambiente de vida natural. Beleza? E aí o nicho ecológico é o conjunto de hábitos, ou seja, o modo de vida dos animais, das plantas, daquela espécie ou região. Então, por exemplo, uma das características do nicho dos leões é que os machos têm papel de defesa e vigilância, enquanto que as fêmeas cuidam dos filhotes e vão à caça. Então, o nicho ecológico é como se fosse a profissão do indivíduo e o habitat é o endereço do indivíduo. Então, nós temos o habitat, o endereço, o nicho ecológico, a profissão do indivíduo, da espécie, do organismo, naquele ambiente em que ele está vivendo. Beleza? Aí nós temos uma representação de uma figura, tá? Com os créditos do professor Marco Nunes, melhor, em que a gente tem aqui o habitat e o nicho ecológico. Né? Aqui nós temos algumas espécies de indivíduos que vivem numa região chamada de mangue, né? O mangue é um tipo de vegetação típico de regiões né? Em que a água, o local, o ambiente, ele é constituído por cheias e secas, de acordo com a maré que vai subindo e vai descendo em ambientes aquáticos, né? Ambientes costeiros de mar. E daí você vai ter, na região de mangue, de manguezal, esses indivíduos aqui, ó, o colheiro, né, o colhereiro, aliás, o caranguejo, o camarão, o robalo, que é um peixe, né? E aí cada um desses indivíduos tem esse ambiente como habitat natural deles. Agora, o que eles fazem nesse ambiente, a forma que eles vivem, tá, é que constitui o que a gente chama de nicho ecológico. Então, reforçando, habitat é o endereço e o nicho ecológico é a profissão do indivíduo. Tá? A profissão, entre aspas, obviamente. É o que ele faz. Como ele faz para se virar, para sobreviver. Beleza? Bom, ainda reforçando a questão, nós temos dois conceitos que a gente vai aprofundar, né, posteriormente, que são os conceitos de teia e cadeia alimentar. A gente vai falar muito sobre a teia e a cadeia alimentar. Então, tanto a teia como a cadeia alimentar, ela explicita as relações alimentares entre os organismos que existem no ambiente. Tá? Então, por exemplo, nós temos que ela avalia cada tipo de alimentação, seja herbívoro, carnívoro, tá? Desse indivíduo. Então, nomeia os níveis tróficos e analisa os fluxos de energia em forma de alimento. Na verdade, uma cadeia alimentar é uma relação de alimentação que nós temos no ambiente. Por exemplo, a gente vai ver que as plantas
corresponde aos produtores, né? Quem come planta corresponde ao consumidor primário, quem come o consumidor primário é o secundário, e assim sucessivamente. Então nós vamos ter produtores, nós vamos ter herbívoros, carnívoros, onívoros. Obviamente que isso aí a gente vai discutir de maneira mais aprofundada nas aulas posteriores. Olha aí um exemplo clássico de uma teia alimentar, porque a cadeia é uma coisa assim bem mais simplificada, enquanto que a teia ela é mais complexa, né? Então você tem aqui, por exemplo, ó, essa planta que serve de alimento para a galinha, né? Esse aqui é um ambiente, é um ecossistema terrestre. Esse fruto que serve de alimento também para a galinha, ó, cada seta dessas representa o que nós temos, na verdade, uma relação de alimentação. Nesse primeiro nível, temos aqui, por exemplo, os organismos produtores, planta que produz o fruto, e aí nós temos organismos que são os consumidores, o emboá, né, que é um tipo de inseto, o tatu, né, que é um animal que vive aí no mato, que vive nos ambientes, né? O porco do mato, nós temos o gambá, nós temos a abelha. Então, cada setinha dessa representa o quê? Por exemplo, que a onça está come o porco do mato e come o gambá, tá? Que a cobra se alimenta do sapo e se alimenta também do lagarto. E assim sucessivamente nós temos essas relações alimentares em uma teia ou numa cadeia alimentar. Aqui falta a gente mostrar um elemento aqui, o nível trófico, que é o nível dos decompositores, né, que são aqueles que transformam matéria orgânica em matéria inorgânica, tá bom? Beleza. Aí um outro conceito importante, gente, eu acho que esse aqui é o último conceito, tá? É o conceito de ciclos biogeoquímicos. Na verdade, essa aula é mais uma introdução que a gente vai discutir nas aulas seguintes, que a gente vai aprofundar mais esses conteúdos. Ciclos biogeoquímicos são ciclos que ocorrem na ecologia, né, que é uma ciência que pega a totalidade das relações, e nesse caso apresenta os fatores bióticos e abióticos. Então a gente vai estudar também a ecologia do ponto de vista químico e físico. Então o que são os ciclos biogeoquímicos? São os processos em que os elementos químicos passam se transformando em energia e matéria e se movimentando de forma cíclica enquanto sofre transformações. Entender melhor o que é um ciclo biogeoquímico com essa figura aqui do ciclo do oxigênio que a gente vai discutir depois. Então veja aqui, nós temos uma figura mostrando uma planta, né, uma árvore, e essa árvore realizando um processo chamado de fotossíntese, em que ela capta a energia solar, né, a energia solar e o gás carbônico que transforma em oxigênio, libera oxigênio para a atmosfera, tá? Então as plantas produzem oxigênio. Essa vaquinha aqui, que na verdade é um consumidor, ela utiliza oxigênio na sua respiração, ou seja, ela vai utilizar oxigênio. A cena não está muito correta aqui, porque o que estaria correto é ela tirar aqui, ela pegar esse oxigênio que está na atmosfera, mas tudo bem. Então, mas assim, e libera o gás carbônico, fechando o gás carbônico. Então, nesse caso aqui, os animais e plantas respiram oxigênio, né, utilizam oxigênio para sobreviver, e continuamente esse oxigênio ele está circulando aqui, né, o elemento oxigênio, o gás oxigênio, circulando no meio ambiente, né, no caso aqui na atmosfera, que é um gás fundamental para a nossa sobrevivência, e ao mesmo tempo também está circulando no interior do nosso organismo, no interior das nossas células, onde no metabolismo energético utilizamos para a produção da nossa energia. Então, gente, esses são os conceitos fundamentais que eu queria passar para vocês nessa aula inicial sobre ecologia, tá? Nos próximos vídeos, nas próximas aulas, nós iremos aprofundar ainda esses conceitos, falando sobre teia alimentar, cadeia alimentar, sobre níveis tróficos, sobre ciclos biogeoquímicos, mas por hoje é só. Essa aula aqui fecha essa primeira parte em que a gente desenvolve aí a importância da ecologia enquanto área da biologia. Beleza? Então, um grande abraço a todos e até a próxima aula, gente. Até mais!